Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Jornada aos 8K. O podcast onde eu te trago insights, sacadas, dicas para você atingir de forma mais rápida e mais eficiente os seus 8K de faturamento ao mês. Meu nome é Henrique Bosco. E eu sou a Thaís, eu tô aqui como entrevistadora para pegar umas coisinhas que o Henrique não falaria se ele estivesse sozinho. E hoje a gente vai falar no nosso podcast Jornada aos 8K como iniciar na engenharia diagnóstica mesmo tendo outro emprego, mesmo tendo outra profissão, né? Às vezes, se você ainda não quer largar tudo para atuar com engenharia diagnóstica, tá em dúvida, e isso é uma dúvida que o pessoal traz bastante, né, para você. Então a gente resolveu falar sobre isso. Sensacional, né? Realmente é muito comum, né, Thaís? Lá quando eu abro a caixinha, ou o pessoal que vem conversar comigo no direct, me pedir, falar assim, Henrique, tem como, olha, eu ainda tenho um emprego, eu sou engenheiro civil, mas eu trabalho numa construtora, trabalho num escritório de projetos, ou trabalho em banco, em outra área. Tem como eu atuar dentro da engenharia diagnóstica? Dá para eu iniciar nessa área que eu tenho desejo? Sim ou não? E aí, o que você Sensacional, responde? né? Sensacional. E aí é uma pergunta muito importante. Pô, dentro do Decolle, né? Isso eu falo por experiência. Pô, já tive mentorados meus em escritórios, já tive aluno advogado, já tive aluno que trabalhou com polícia, já tive aluno que trabalhou em construtora, já tive aluno que teve a própria construtora, assim como eu. Arquitetos também, mesma situação. E que conseguiram sim atuar dentro da engenharia diagnóstica. Então, não sou eu falando, na verdade a gente já tem diversos casos que comprovam que é possível, mas talvez não seja algo tão intuitivo, então é importante a pessoa entender como ela pode tornar isso uma realidade, como ela pode atuar dentro da engenharia diagnóstica, mesmo que ela tenha um outro emprego aí em andamento simultaneamente. Sim. E aí, mas tá, então se a gente sabe que sim, é possível, só que às vezes fica um pouco difícil de entender como fazer isso, né? Às vezes, tá bom, então o Henrique tá falando que é possível, que ele teve alunos que conseguiram ali dentro do Decolle, mas como que encaixa essa outra, então, essa segunda profissão, né? No momento ali, eu já tenho uma, vou então escolher uma segunda para atuar por enquanto, como se fosse uma a mais ali, né, na minha rotina. E como que encaixa isso na minha agenda? Como que encaixa isso na rotina? Como que eu consigo tempo? Perfeito. Eu acho que assim, né, primeira coisa, né, as pessoas muitas vezes têm um outro emprego, às vezes estão fazendo uma pós-graduação, ou estão fazendo até faculdade, têm filhos, têm outros compromissos com a casa, e estão numa correria incrível, né? Surreal, tem que dar conta de 850 coisas. Sempre estão com aquele sentimento de, meu Deus, já não consigo fazer o que eu preciso fazer. Como é que eu vou dar conta de colocar mais algo dentro da minha rotina? Como eu vou dar conta de inserir a engenharia diagnóstica dentro da minha realidade? E aí que está o ponto, Thaís. Na minha opinião, o que as pessoas muitas vezes não percebem é que o problema delas é a solução. Como assim, né? Como assim, exato. Para pra pensar. Às vezes a pessoa está exatamente com esse problema, por quê? Porque ela está sem tempo. E ela pensa na engenharia diagnóstica, por quê? Poxa, eu queria ter mais qualidade de vida. Queria passar mais tempo com os meus filhos, com a minha esposa, queria viajar mais, queria ter liberdade geográfica para, sei lá, num dia de semana descer pra praia. Queria ter essa possibilidade de agenda, enfim. Mas não consegue por conta da rotina que ela está vivendo. E é por isso que ela está buscando a engenharia diagnóstica. O que a pessoa não percebe é que o fato dela ficar postergando esse início da engenharia diagnóstica dela, o fato dela dar essa desculpa para ela mesma, né, ela criar, expor, crescer esse obstáculo na própria percepção, gera um resultado. O resultado de que só aumenta o problema de tempo dela. Ela fica correndo atrás do próprio rabo, em círculos, sem conseguir finalmente atingir o objetivo dela. Que seria o quê? Ter mais tempo, mais qualidade de vida. Então, na verdade, o que é o problema dela hoje
se ela focar de fato em resolver, vai se tornar a solução. Então, iniciar na engenharia diagnóstica é um problema, é uma dificuldade, mas talvez seja a solução de todos os outros problemas que você está buscando. Principalmente de tempo, né? Tempo, rentabilidade, qualidade de vida, liberdade geográfica, tudo isso são soluções que a vida da engenharia diagnóstica pode proporcionar para um engenheiro e para um arquiteto. Sim. E aí, mas como... Tá, eu consegui entender, faz sentido, não... Foi legal, né, essa abordagem de, tipo, encarar, então, trazer pra mim a responsabilidade e falar, cara, se eu quero atuar com alguma coisa, então eu tenho que achar tempo. Até a questão de prioridade, né, que a gente fala que tempo é questão de prioridade. Sim. Se hoje você acha que você não tem tempo, talvez você esteja priorizando correr atrás do rabo e não pensar em como vai estar a sua vida daqui 5, 10 anos e o que você quer mudar nela, né? Você tem que ter um espaço ali pra mudar a sua vida daqui pra frente. Sim. E tem que ter um tempo ali, você tem que priorizar isso. E como que torna isso uma realidade na minha vida? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que, na minha opinião, né, o que eu entendo quando eu estou mentorando é o quê? Que existem duas áreas, né? Existe a pessoa que é o CLT tradicional, né, que não necessariamente é CLT, mas pode ser uma pessoa PJ, né, que presta serviço, né, CLT, mas que cumpre ali suas das 8 às 6, todos os dias, horário padrão, basicamente bate ponto ali, quadradinho. Esse é o cenário mais complexo, na minha opinião. Por quê? Porque essa pessoa vai estar em um meio muito mais engessado. Ela fica muito mais travada dentro da rotina dela, muito mais presa dentro daquela rotina em específico. Então, o que exige dessa pessoa para tornar a engenharia diagnóstica uma realidade? Primeiro, vai exigir muita força de vontade e vai exigir organização. Essa é uma pessoa que ela vai ter que aprender a se organizar, vai ter que aprender a otimizar processos, vai ter que aprender a otimizar a rotina, né? Vai ter que, né, isso eu não deixo o tripulante, né, tá na primeira fase lá do sistema de navegação do Decolle, é aprender a gerenciar a agenda. Então, ele vai ter que aprender a gerenciar a agenda dele. Porque se ele não aprende, ele chega à noite, ele tá super atrasado com 700 coisas, ele fala assim, essa semana eu queria ler pelo menos um capítulo de um livro. E não consegue. Aí ele fala, fulano leu porque ele tem várias horas sobrando. É muito fácil você terceirizar, falar, ele consegue porque ele tem tempo. Mas ele tem outros compromissos. E mesmo que ele de fato tenha mais tempo que você, o que isso deixa você mais perto do seu objetivo? Em nada. Em nada. Então, se o outro for mais privilegiado, pena. Vamos focar em nos tornar ele no futuro. Vamos focar em conseguir as condições dele. Então, assim, uma pessoa que trabalha em um CLT tradicional, né, cumpre horas tradicionais de trabalho, eu entendo o quê? Ela vai precisar desenvolver agenda, desenvolver rotina, desenvolver objetivos, desenvolver metas e sim sair da zona de conforto. Para quê? Para conseguir implementar, estudar e aplicando, entendendo o que ela quer. E o que eu acho incrível é que as pessoas normalmente acham que para elas começarem a atuar na engenharia diagnóstica, elas vão precisar de, eu vou precisar me dedicar 3 dias da minha semana estudando. O que é um erro. É um erro. Cara, tripulante do Decolle, ele se compromete durante só 2 meses, 3 horas por semana. Então, assim, não é o quanto, é como você estuda. Né? E essas pessoas faturam mais de 8 mil ao mês. Mas é o como elas estão estudando de forma eficiente, de forma inteligente, conteúdo certo, conteúdo que interesse para o contratante dele, que gere resultado para outra parte. Então, o segredo para mim, para essas pessoas, são as pessoas que mais têm escassez de tempo. O segredo está em otimizar o tempo que você vai ter disponível. E sim, você vai ter que acabar sacrificando de algumas coisas momentaneamente para conseguir colher o resultado lá na frente, né? A gente já falou aqui algumas vezes, né? Boa parte da minha infância eu passei em fazenda. E, eu nunca vi nenhum trabalhador rural contente na hora lá de plantar a semente no sol, no meio da terra. Só que a hora que começa a dar fruto,
você vê um sorriso na cara do camarada. E é isso. Então, o segredo está nisso. Sim, a vida é feita de esforço e de trabalho, não tem milagre, mas se você não colocar essa semente no solo hoje, não adianta esperar que daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, apareça lá um pé de alguma fruta. Não vai acontecer. Então, o segredo para mim está nisso. É pensar nessa pessoa que tem o trabalho CLT, ela entender que ela tem menos sementes na mão. Então ela tem que cuidar dessas sementes com muito carinho e muita atenção, para realmente que elas frutifiquem, que elas vinguem e tragam resultado. Porque a gente não tá falando aqui em nenhum momento de você falar assim, olha, fica lá durante o seu trabalho fazendo alguma coisa, de eu vou fingindo que tá trabalhando, mas na verdade tá estudando engenharia diagnóstica. De forma não alguma. É isso que a gente tá falando, né? De forma alguma. Então, a gente, primeiro, né, se fosse só quem não tem tempo que tem sucesso, até as pessoas de sucesso seriam os desocupados, né? É verdade, é ponto, é fato. Eu mesmo, Henrique, né, se for olhar, cara, comecei minha carreira na engenharia diagnóstica na época que eu menos tive tempo. Que é quando eu tava com a construtora a 300 por hora, um monte de coisa acontecendo. E eu tinha que dar conta, então eu, estudava de final de semana, estudava de noite, estudava de madrugada, estudava quando precisasse, quando eu pudesse. Às vezes eu pegava um serviço e tinha que estudar como resolver aquele serviço depois de pegar. Tipo, eu sabia que existia aquela solução, mas eu ainda não tinha me aprofundado naquilo. Então, fechou, bom, agora vamos se virar. Estuda de madrugada, faz o que acontecer para entregar um resultado de qualidade para o seu cliente. E isso é essencial. Isso é essencial, muito importante, tá? E assim, até vale lembrar que não se você tá há 3 anos na mesma, 2 anos na mesma, não é normal, gente, ficar estagnado, tipo, intelectualmente. Às vezes você fala assim, não, mas eu faço e volto pro mesmo lugar. Não é o normal. O normal é você evoluir. Ou seja, talvez você esteja fazendo da forma errada, né? Igual você comentou, Sim. que tem a forma certa, tem a forma mais inteligente de você fazer, né? Tem um machado certo pra cortar a árvore, não um martelo pra cortar. Sim, então, você pegar da experiência de outras pessoas que já o fizeram ajuda muito, né? Por exemplo, eu, Henrique, nesse momento eu tô querendo começar a correr. É um desejo meu, enfim, sempre foi uma meta. Tô querendo começar a correr. Vocês podem cobrar ele lá na frente, viu, gente? Correr é o quê? Basicamente, é algo muito básico, né? Muito óbvio correr. É um passo atrás do outro. Só que tem técnica para isso ser eficiente. Você fala, vou correr 2 km, tranquilo, qualquer um corre. Mas será que 10 km é da mesma forma? Será que 15 km, 20 km, 40 km é igual? Não é. Então você pegar a experiência com alguém que já fez isso, já errou, é muito eficiente. Por isso que nesse momento, por exemplo, eu estou indo atrás de um treinador de corrida. Para quê? Para entender, minha passada tá certa? Eu tô correndo do jeito certo? Por quê? Porque senão você desenvolve bolha, você desenvolve uma tendinite, você desenvolve algo que não te gera resultado. E é muito interessante, porque corrida é normal, né? Aqui em Campinas tem um lugar que chama Lagoa do Taquaral. É um parque que todo mundo vai correr de domingo. Tem dezenas, centenas, na verdade, de pessoas lá correndo todos os finais de semana. Só que, com certeza, a grande maioria não consegue. A lagoa tem 5.000 metros de circunferência. Uma volta na hora das 5 km. Eu tenho certeza que grande parte das pessoas não consegue dar a volta correndo nela. Mas teria o potencial, porém elas não têm a técnica. Então, por quê? Porque elas treinam errado, se exercitam errado, estão usando calçado errado, ou não, enfim. Não dá pra saber. Não, cada é só alguém mais experiente pra falar pra Exato, você. E às vezes uma dica dessa pessoa resolve. Então tem que tomar um pouco cuidado. Por quê? Senão muitas vezes você está patinando sem colher resultado por uma questão que para você ainda é invisível, mas para outra pessoa é óbvio. Porque depois que você vê, fica muito fácil, né? É que nem as pessoas falam, isso aqui é trivial. É trivial depois que foi visto. Depois que essa resposta surgiu, se tornou trivial. Antes disso, não é. Não é nem um pouco trivial, né? Então isso é muito importante. Mas e aí, assim,
Então a gente está falando de uma pessoa que tem um emprego ali, de chegar, se organizar, né? Ter um momento ali para falar, não, vou separar isso aqui para estudar ou para trabalhar com engenharia diagnóstica. Mas você acha que dá para como um segundo trabalho, né? Uma coisa a mais por enquanto, dividir ali a atenção, dividir o tempo. Você acha que dá para rentabilizar? Sim, a total, ponto de total. você falar, não, vale a pena me esforçar. Sim, com certeza. Mas inclusive, né, isso é muito importante para o segundo tipo de trabalho que a gente tem. Porque o mais natural na cultura brasileira é essa primeira pessoa, que segue a rotina de um CLT. Mas hoje em dia, cada vez é mais comum um outro modelo de trabalho, né? Um trabalho que você muitas vezes nem se desloca mais até o local, é um trabalho remoto, um trabalho que você tem flexibilidade de horário, mas que você é cobrado pelo resultado pela empresa para a qual você presta serviço. E na minha opinião, esse é o tipo ideal de trabalho. Então, se uma possibilidade é a pessoa migrar do primeiro tipo, CLT tradicional, para esse tipo, que é um trabalho mais flexível, em que você tem mais liberdade de horária, só sendo cobrado principalmente pelos resultados que você vai entregar para aquela empresa. Por quê? Isso vai facilitar muito você ter liberdade para prestar serviços. No primeiro caso, dá para prestar serviço? Dá. Tem vários tripulantes, o próprio Francisco. Cara, trabalha em uma concreteira. Não tem problema, ele presta serviço à tarde ou de final de semana. O Jean, copiloto Jean, Francisco também é copiloto. Copiloto Jean trabalhava em uma construtora. Ele iniciou o Decole e nos primeiros meses de Decole ele falou assim, Henrique, só de visita técnica, né? Porque na época eu estava ensinando o Jean a cobrar por visita técnica só para ir lá e olhar e dar uma opinião para desenvolver posterior a isso uma proposta de orçamento. Henrique, só de visita técnica eu fechei 7K esse mês. Ele ficou indignado, eu falei assim, como assim? Ele falou, cara, ele agendava as visitas depois do expediente de final de semana. Aí eu falei assim, uau! Até porque esse horário fora de uma CLT da vida é às vezes o horário que muitos clientes de engenharia diagnóstica estão disponíveis, porque Sim. talvez os seus clientes sejam CLT também Sim. não possam te encontrar, Super né, no comum, horário. Super comum, Só super um comum. adendo. Extremamente comum. Síndico morador, por exemplo, é muito comum pedir para você ir lá depois do horário. Então, horário comercial, né? Então, existe essa possibilidade. Tanto que o Jean acabou deixando o emprego dele CLT. Ele largou o emprego com uma proposta de promoção para trabalhar como autônomo, para abrir a empresa dele. Então, assim, isso é muito interessante, isso é muito legal. Então, essa segunda possibilidade é ainda melhor. Por quê? Porque você vai aumentar a sua gama de horários para prestar serviço e você vai conseguir fazer o quê? Mesclar. Porque a maior parte das pessoas não vai de uma vez para o emprego para engenharia diagnóstica por medo, por insegurança. Fala assim, Henrique, olha, eu tenho contas para pagar, eu tenho dependências em casa, assim, assado. Eu preciso fazer aqui e eu entendo, tá tudo bem. A gente já discutiu aqui, né, sobre queimar o barco ou queimar a ponte e mostramos como isso traz resultado. Mas essa é a transição que eu vejo que é a transição mais amena, que vai possibilitar você ainda ter segurança em casa e ir progredindo para a engenharia diagnóstica, certo? Aí que não vai ser possível, meu emprego não permite. O que eu recomendo? Faz uma reserva de emergência, olha, eu consigo me manter aqui, meus custos por 6 meses, 1 ano, e dá a cara, né, com metodologia, que aí você vai começar a ter resultado. Sim. Aí você me perguntou, né? Dá para rentabilizar, Henrique, mesmo trabalhando só meio período? E aí que vem o exemplo, né? O exemplo do Jean. Cara, ele fez 7K só no horário extra, por isso que ele falou, não tem como. Tipo, é o que ele falou, a gente já tive a oportunidade de entrevistar o Jean, né, em uma análise de 8K. Pô, Henrique, fazem, sei lá, meses que eu tô ganhando 12, 15K ao mês. Então, assim... Tem constância também. Então, por isso, ele percebeu isso lá dentro. Já estava rentabilizando. A hora que ele começou a ganhar mais, prestando serviços extras... Gastando menos tempo Gastando menos tempo, dependendo dele. Ele falou assim, não, peraí. A minha renda extra é maior do que a minha renda principal. Tem algo aí. E aí que ele pegou e realmente virou a chave.
Isso acontece constantemente. Aconteceu com o Felipe também, constantemente, que é outro tripulante. Ele falou, Henrique, e o Felipe é um caso desse. Ele fez uma reserva de emergência, falou, o filho dele nasceu recentemente, e ele falou assim, eu quero viver com meu filho. Eu quero aproveitar a infância do meu filho. Então ele foi de cara também na engenharia diagnóstica. Então, a parte essa da transição de emergência funciona. é uma estratégia interessante. Então, assim, dá para conseguir, sem dúvida nenhuma. Tem vários, tem dezenas de tripulantes que conseguem. Então, na verdade, é uma questão de como você está prestando serviço. Porque você tem que aprender, tem um segredo muito grande para você conseguir rentabilizar, mesmo que você tenha outro emprego, que é você aprender a agregar valor. Porque o cara que está ali com 2 empregos, ele não tem muita hora sobrando. Então ele precisa aprender a fazer a hora dele valer mesmo, 400, 600, R$1.000 que seja. Para de fato rentabilizar. Porque se ele ficar vendendo horinha a 50, R$100, não vai rentabilizar. E outra, ele não tem tempo para isso. Não tem tempo para isso. E aí ele não vai começar a andar a esteira, e aí muitas vezes o que ele vai sentir? Vai falar assim, não sei se vale a pena a engenharia diagnóstica. Mas é só porque você não está fazendo da forma correta. É você ir na prateleira do mercado, tem lá o sorvete de uma marca mais simples, né? Uma Nestlé, uma Que Bom da vida, por, sei lá, um pote a R$15. Aí você olha do lado um pote de 1/3 do tamanho da Heinz Dines, ou da... Como é que chama aquela outra, que é tipo um fazendeiro mesmo? Esqueci, que é um potinho azul e verde. Esqueci também. Enfim, você pega um Häagen-Dazs e você vai lá e tá R$40, um pote de 1/3 do tamanho. Por quê? Você tem que escolher qual dos 2 potes de sorvete você quer ser. Aliás, com esse calor, deu vontade de tomar sorvete. Nossa, Só observação. Estamos gravando no verão, rolava um sorvete. Gente, desculpa, mano. Mas muito bom, muito bom. Não, então, eu acho assim, que é interessantíssimo saber agregar valor, principalmente se você não tem tempo, né? Principalmente. Então é um erro que eu vejo muito grande de quem está iniciando, que é não saber agregar valor. E não saber otimizar o estudo e o aprendizado. Tá? Então eu entendo que é isso. Tem que acontecer de forma leve, porque senão às vezes o tranco fica grande. Então você tem que saber levar isso de forma leve, porém com seriedade. Por quê? Porque esse problema pode ser a sua solução. Sim. Se você não levar esse problema a sério, às vezes você vai passar 10, 15, 20 anos, você vai acabar procrastinando e não colhendo os resultados que você estava esperando, né? Então é uma solução para engenheiros que trabalham com obras, para engenheiros que trabalham com projetos, arquitetos a mesma coisa, para pessoas que se formaram engenheiros e arquitetos e estão em outras áreas, porque eu tenho um monte de amigo meu que foram para outras áreas, não só porque não gostavam ou porque, enfim, foram por uma falta de emprego, por uma falta de remuneração. De querer uma rentabilidade Querer razoável. Querer ser remunerado pela faculdade. Pô, o cara investiu R$200.000 numa faculdade, ele quer o retorno. E eu entendo. Sim. Então, assim, esse problema pode ser a solução, isso é muito importante. Muito bom. Eu acho assim que a gente falou, né, de você, então, que é possível trabalhar como uma segunda opção se você quiser fazer essa transição mais amena, né? Entre o emprego que eu tô agora, Henrique, eu não sou muito de queimar o barco. Apesar dos alunos que a gente tem, né, que tem resultado, muitos fizeram isso porque daí você ou vai ou racha, né? Basicamente isso. Mas enfim, tem resultados com anabolizantes, né? Você tem um resultado com muito mais velocidade, com muito mais. Mas assim, eficácia. Eu entendo também porque são percepções, características diferentes, pessoas diferentes. E também cada um tem a sua história, né? Então assim, eu prefiro, meu filho acabou de nascer. Difícil, sabe? Você tomar uma decisão e falar assim, cara, vou largar tudo sem me planejar. A gente não tá falando isso. Se planeje. Então assim, crie uma reserva financeira, né? Que é basicamente, só explicando o conceito. É você falar assim, o meu salário hoje é de R$5.000. Então eu quero ter uma reserva de emergência de 6 meses, 5 vezes 6, 30 mil, e aí eu tenho que ter 30 mil ali pra largar o meu emprego e poder enfrentar uma engenharia civil, uma engenharia diagnóstica, por exemplo, com 6 meses ali de tranquilidade, sabendo que eu vou me manter, né? Então é basicamente isso, mas enfim. Sensacional.
E aí, uma dica final aí pro pessoal desse podcast que está chegando ao fim. Cara, uma dica final desse podcast para quem ainda tem um emprego e quer iniciar na engenharia diagnóstica é: utilize do networking que você tem no seu trabalho. Às vezes você tem uma posição que você pode conhecer muitas pessoas que são potenciais contratantes, muitas pessoas que podem precisar do seu serviço, inclusive o seu chefe atual. Cansei de ver a Giovana, foi um exemplo dentro do Decole disso. Ela trabalhava numa construtora, decidiu passar a trabalhar como autônoma, como engenheira diagnóstica, e o principal cliente dela hoje é o ex-chefe, que pediu para ela passar a prestar consultoria para essa construtora no quesito de qualidade de execução das obras. Loucura. Olha isso. Então, toma muito cuidado, né? Eu recomendo as pessoas serem muito cautelosas com relação a quê? A queimar um relacionamento com o seu contratante. Seu contratante pode te abrir muitas portas. Muitas portas. Porque ele vai ser amigo de outros construtores, ele vai ser amigo de outros projetistas. E você aumentar e desenvolver esse relacionamento é benéfico para todos. Então, assim, aproveite seu networking, tanto dos seus colegas de trabalho, quanto das pessoas que muitas vezes você contrata dentro como subempreitados na empresa onde você está, como do seu próprio chefe, do seu próprio contratante naquele momento. Porque essas pessoas não só podem, como tendem a ser grandes clientes e parceiros estratégicos. Sim. Então, essa é uma dica muito grande. Não jogue tudo pro alto. Eu sei que às vezes se você está pensando em mudar de vida é porque você está exausto, né? Você está naquele momento que você está quase em burnout. Mas assim, seja um pouco estrategista, seja um pouco... Quer tratar com inteligência, né? Suas relações. Sim, Que você tem. Todas as relações na nossa vida são... podem ser pros dois lados, né? Deve tratar com inteligência. Sim, elas podem ser... Você pode ter essas relações de forma benéfica ou de forma que vai degradar, né? Vai prejudicar o seu desenvolvimento. Então, a sua escolha profissional não impede, não fala que você vai ser um mau profissional para a pessoa, não é isso? Sim. É só uma escolha sua e você tem que saber comunicar isso bem. Perfeito, perfeito. Então essa é a minha dica final para fechar nosso podcast de hoje. Muito bom, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que, para quem está vendo isso no YouTube, a gente libera o podcast aqui para quem é inscrito, né? Então se inscreva no canal, curta o vídeo se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário se você quiser sugerir algum tema, se você quiser falar que você gostou, se você quiser perguntar alguma coisa sobre esse tema, se ficou faltando a gente falar alguma coisa, né? E o que mais? Se você está no Spotify, não deixa de tirar um screenshot e me marcar nos stories, porque eu adoro saber porque vocês estão me assistindo. Vejo vocês no nosso próximo episódio do podcast Jornada aos 8K e bora decolar. Um abraço.